Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma Rueda de Conversas e hoje o nosso convidado é J. Júnior, certo? Então vamos esperar ele entrar para a gente começar. A internet caiu ali, tá ok? Até peço desculpas, tá certo? Mas vamos lá. Esperar o J chegar aqui também para a gente começar. Começar esse nosso bate-papo de hoje, segunda-feira, né? Mais uma Rueda de Conversas. Esperando o povo entrar, o povo chegar também. Lembrando que as nossas conversas estão sempre guardadas no nosso canal, que chama Rueda de Conversas. Vai lá, se inscreve. Contamos com a sua presença. Ok, vamos lá. Ele chegou, tá aqui. Estabelecendo conexão. Muito boa tarde, meu querido. Como é que Fala, está? Ed. Tô bem, e você? Tran- Tranquilo? Tá pronto Tudo para esse ótimo. bate-papo? Opa, vamos lá. Né? O pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Essa semana a gente começa com nada mais nada menos que J. Júnior, não é verdade? É muito bom. Meu querido, o seguinte, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho o teu currículo, né? Falar um pouquinho do teu currículo. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui, começar a semana com as lives com você. É um prazer estar falando com você mesmo de longe. Você é um amigo querido que a dança me deu. Então, muito obrigado. Obrigado pela presença da galera aí. Então, eu sou formado em educação física, né? Mas quando eu decidi fazer minha faculdade, eu já dançava. Então, quando eu decidi fazer educação física, eu já tinha certeza do que eu queria. Eu pensei bastante, eu pensei em fazer uma faculdade de dança que, por em determinadas circunstâncias ia ser mais favorável para mim, porque mais específico, mas a gente aprende durante a vida e durante um tempo que é bom a gente ter plano B, plano Uhum. C, tal. E eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu tentei jogar bola quando era mais jovem, mas não era para ser. E então eu sempre gostei muito de esporte em geral, da atividade física. Então eu falei, eu vou fazer educação física porque a educação física vai me amparar para trabalhar com dança mesmo assim. Vai me dar uma docência, vai me dar um conhecimento, vai me encaixar melhor em determinadas situações para poder trabalhar com dança também. Então eu resolvi, fiz feliz da vida, fiz com a convicção. Antes de dançar, eu já tinha pensado em fazer faculdade mais outras coisas. E no final das contas, depois de dançar, que eu tive certeza mesmo o que eu queria estudar para me formar. Então, eu sou formado em educação física. Esse ano eu faço 19 anos de dança, dança de salão em geral. Né? Eu comecei em 2001 para 2002, então é finalzinho desse ano, né? Em dezembro praticamente. Então, e aí trabalho com dança só. Desde que eu entrei na dança como bolsista, num centro de dança Jaime Arocha, em São Paulo, Uhum. eu já não queria trabalhar com outra coisa. Só que eu vivia um paradoxo. Como é que eu me sustento? Como é que eu vivo? Porque a gente sabe que a dança, até para quem é profissional da dança, não é fácil. É um Uhum. leão por dia, principalmente agora, mas tudo bem, deixa esse assunto para depois. E então eu já tinha certeza que era com dança que eu queria trabalhar quando eu falei, é isso. Então, assim, mas eu tive outros trabalhos, eu trabalhei com AutoCAD, não sei se você já ouviu falar. Sim, Trabalhei com sim. AutoCAD, gostava bastante, mas não era, de verdade, não era o meu perfil. É que eu gostava de mexer com aquilo, mas não era uma coisa muito Uhum. parada, que você fica na frente de um computador e eu sou muito agitado, eu sou muito hiperativo, não era muito minha vibe assim, mas eu gostei bastante
E o meu último emprego, antes de trabalhar de verdade com a dança, eu trabalhei com filmes. Então, eu era indicador de filmes, eu estudava filme todo dia. Então, eu assistia de Olha 5 só. a... o meu trabalho era assistir uma média de 5 a 6 filmes por dia e depois ir para o trabalho. Que trabalho? Eu trabalhava numa locadora, aqui em São Paulo, uma locadora que era bem famosa, só que era uma locadora que ela não trabalhava, ela não era tipo uma blockbuster, que trabalhava muito com lançamento, ela conservava o acervo, então tinha filmes lá, preto e branco, mudo, europeu, que eles chamavam de cult, e eu tinha que estudar esses filmes. Então, assim, mas eu também assistia os filmes americanos, os lançamentos, as coisas de Hollywood, assistia tudo. E eu gostava, foi um dos trabalhos que eu amei muito, assim, fazer, e eu acho que isso me ajudou muito para a dança também, viu? Bastante, assim. E uma coisa que eu É? reparei, nas locadoras sempre tinha uma televisãozinha passando algum filme. Aham. E os clientes começaram a perceber que toda vez que tinha um filme de dança passando, ou um musical, Aham. era eu que tinha escolhido o filme. Então eles já sabiam que era Mas, eu. Então, assim, eu já gostava bastante. Assim. cara, E ó, já aí, temos aqui uma curiosidade, né? Já temos é aqui uma verdade. curiosidade. Olha só. É verdade. Vai lá, Então, continua. e aí foi isso. Aí depois que eu trabalhei com isso, que eu entrei na dança, de verdade, quando eu entrei na dança, eu já não entrei em mais nenhum trabalho paralelo. Eu Uhum. procurei, na época, depois de um certo tempo, porque assim, quando eu comecei a dançar, eu ainda morava com os meus pais. Então, eu ainda tinha um pouco de respiro para ser um bolsista, para tipo fazer um trabalho ali, uma coisa ou outra ali, para pagar as minhas coisas, né? Mas assim, eu não sentia tanta pressão no começo para ter que ter um emprego paralelo à dança. Então eu me dediquei muito, eu passava de segunda a segunda na escola para o máximo de situação possível eu conseguir rapidamente criar uma independência para poder pensar só em dança. E aí depois eu saí da casa dos meus pais, tal. Eu saí quando eu tinha quase 3 anos de dança. Então eu já fazia personal, dancer, então eu já ganhava um dinheiro, tal. E aí eu consegui, aí aos poucos comecei a dar aula particular, tal. Aí eu comecei a criar uma independência, assim, tal. E aí fui morar junto com amigos, um deles o Fábio Reis, né? E aí a gente Sim. foi morar junto, tudo. Foi nessa época que eu fiz minha faculdade, foi uma época bem puxada, porque eu era o meu arrimo, eu tinha que trabalhar, estudar, ir para a escola, então assim, fazer personal para poder ganhar algum tipo de dinheiro. Então assim, foi bem puxado, mas eu acredito que eu dei sorte porque eu acho que foi na época certa, porque eu tinha muita energia, a vontade era muito grande, a disposição era muito grande. Então, assim, o cansaço era só físico. Dificilmente eu tinha algum. Eu me sentia mentalmente estressado. Eu só me sentia Uhum. fisicamente cansado. Então, eu consegui levar, não numa boa, mas assim, eu consegui levar até a faculdade acabar tudo e aí as coisas amenizarem mais um pouco e aí levar de uma maneira mais tranquila e focar só na dança, né? Cara, que legal. Falando nisso, eu te vi no sábado, né? Estava no Ah, Altas é Horas. verdade. Bastante Tu, gente. você, o Aline, O Roberto, Roberto. né? Cara, muito legal lá, vocês dançando lá, muito show, muito show. O programa foi É. muito legal também. Foi, Apesar não, de ser e uma assim, reprise. aquele programa foi metade, tá? A gente Hum. dançou mais. É porque eles. Não é que o programa foi metade. A gente fez esse trabalho lá que seriam para 2 programas. Então a gente ainda dança outras coisas. A gente dança para o Nossa. Claudinho Bochecha, a gente dança para o César Menotti e Fabiano, a gente dança outras coisas ainda também. Então, assim, tem uma Uhum. outra parte que aí a gente não sabe se já vai ser logo em seguida, se eles vão reprisar ou não. Então, assim, Uhum. foi um trabalho bem gostoso, porque a gente ficou bastante tempo no programa. Eu tava até comentando com o Roberto depois que o programa passou, falei, pô, muito legal, esse dia foi bem legal mesmo, assim, foi bem prazeroso fazer esse trabalho lá no Altas Horas nesse dia.
Massa. Meu querido, seguinte, já falando um pouquinho do profissional, agora vem aquela pergunta que eu já acabo com a pessoa na primeira parte, assim, né? Tu viu a entrevista do Fabinho, né? Então, já se preparou para hoje, né? Porque eu não, galera, porque eu vou dizer assim, eu não passo o roteiro para eles, né? Então Mas eu gosto é tudo, assim. é tudo surpresa, né? Lembrando também que sexta-feira eu vou estar entrevistando a Ingrid, né? Então Eu já vi o flyer, ela me contou. eu gosto de pegar a dupla assim na mesma semana para não ter problema, né? Boa. Já que não posso pegar os dois juntos, então a gente pega na mesma semana. É Então é o verdade. seguinte, meu querido, quem é J. Júnior? Putz. Cara, J. Júnior, eu sou inquieto. Sempre fui. Eu sempre fui, na minha infância, muito levado. Eu nunca criei problemas para os meus pais, graças a Deus, mas eu sempre dei muito trabalho, até de preocupações, assim. Eu sempre fui muito levado. Eu sempre fui, eu não vou falar no sentido assim, nossa, como ele já era assim, não, mas eu sempre fui muito independente. Por exemplo, eu queria uma bicicleta. E o meu pai falava, eu não posso te dar uma bicicleta, não posso comprar, eu não venho de família rica, eu venho de família humilde. E só que meu pai também não queria comprar porque eu morava em São Paulo, a gente morava numa região que era muito agitada, muito movimentada, e ele tinha medo. E aí eu fui trabalhar escondido numa pizzaria, não existia isso de motoboy, nada, era entregando a pé. E foi entregando pizza que eu juntei dinheiro e comprei 2 bicicletas. Então, assim, eu sempre fui muito ativo, muito proativo, demais, demais. E eu acho que isso sempre me ajudou muito, me prejudicava um pouco na saúde. Porque por ser Uhum. muito agitado, eu também sofri mais. Eu tive gastrite, porque eu era ansioso demais. E Nossa! assim, eu sou virginiano, então quando eu era mais jovem, se uma coisa não dava certo, eu sofria demais, eu me estressava com aquilo, eu ficava irritado. Mas assim, eu sempre fui muito disciplinado comigo mesmo. Eu sempre me cobrei Uhum. muito. Mas eu nunca me cobrei também no sentido negativo, mas eu sempre planejei até uma brincadeira quando era criança. Tinha que, até o meu Uhum. jeito virginiano. Então, assim, eu sou agitado, eu sou hiperativo, eu gosto de trabalhar, mas eu não sou hipócrita comigo, assim. Eu também organizo o ócio na minha vida. Me faz bem o momento de falar, eu não vou fazer nada. Eu não tenho a preocupação, Ed, de falar assim, ai, puxa, tô me sentindo mal, passei o dia sem fazer nada. Não, depende. Se eu venho de dias que eu tô trabalhando, que eu produzi, que eu tô colhendo trabalhos e tal, eu tenho que ter o meu dia de falar, meu, eu vou ficar vendo Netflix, eu vou ficar vendo coisa na internet, não me importa. Eu não tenho problema em falar disso. Eu tenho meu ócio, eu tenho meu momento de ficar pensando na vida, e eu acho que isso também faz eu produzir. Então, assim, eu sou bem assim, eu estou o tempo todo pensando, eu não preciso dormir mais que 6 horas. 6 horas Cara, para vamos mim. dizer, cara, eu vou dizer assim, ó, de tudo que tu falou até agora, tu me deu vários gatilhos, então tu te prepara, que aquela sequência do Fábio Reis, esquece, entendeu? Pode ter certeza, Tá. contigo vai ser totalmente diferente. E com o gatilho que tu me deu agora, desse negócio do moleque, da criança ser bem ativa, me conta agora um pouco da tua infância, principalmente agora eu também fiquei curioso, o cara comprou 2 bicicletas assim, e como é que foi a É, reação dos teus pais? Conta um pouquinho disso pra gente. olha, é assim, eu digo, Ed, que eu sou uma pessoa muito abençoada, muito privilegiada, porque assim, eu sou filho de 2 nordestinos, a minha mãe é paraibana e o meu pai já faleceu, meu pai era do Rio Grande do Norte, Potiguar. Só que eles Uhum. nunca me proibiram, eles nunca falaram para mim assim, você não vai fazer isso. Eu não quero que você faça isso. Meu pai nunca falou isso para mim, minha mãe nunca falou. Só que se eu, desde pequeno, por eu ser muito agitado, muito levado, eu tinha breaks deles, porque se deixasse, por exemplo, eu saía de casa, se deixasse, eu voltava no outro dia. E não importa a idade, sabe? Eu lembro que a última vez que meu pai me bateu, eu, última vez não, uma vez que meu pai me bateu muito assim, que eu não esqueço, mas eu não tenho, isso não me revolta, porque eu entendia sempre porque ele fazia isso, e era o jeito dele, foi que eu tinha 12 anos e eu fui para uma quermesse
E era 2 horas da manhã, não tinha voltado. Com quantos anos isso? 12. 12. Só que assim, ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha e eu tava falando pra ela um pouco que com 3 anos a gente morava em prédio e eu morava no 13º andar. E com 3 anos eu fui na sacada, tranquei a sacada pelo lado de fora, joguei a chave fora, cruzei os braços e falei que eu não queria falar com ninguém. E virei as costas. E a minha mãe ficou ali, grudada comigo, com medo que eu pulasse, e eu não ia pular. Eu já sabia disso. Eu só não queria, eu queria privacidade. E Olha aí só! e ela ficou ali comigo até meu pai chegar do trabalho, que ele tinha outra chave para poder abrir e me colocar para dentro. Então, assim, minha mãe fez promessa para eu pagar minha Aparecida. Eu sempre fui terrível. Muito bom, cara! Eu fui terrível, assim. Aí eu tentei jogar bola e com 11 anos eu jogava num lugar, numa escolinha que chamava Pequeninos do Jockey. Aqui em São Paulo, essa escolinha foi muito famosa. Ela formou o Cafu, ela formou vários jogadores famosos, o Ronaldão, vários jogadores famosos mesmo, assim, que foram até para ser começaram lá. É uma escolinha aqui em São Paulo que é muito famosa até hoje e tal. Perdeu um pouco de força porque os clubes começaram a se preocupar com formação e tal, e aí diminuiu mais. E eu fui federado, eu joguei num time aqui em São Paulo muito conhecido que chama Nacional, eu joguei várzea, tudo, mas na minha Olha! categoria, na minha idade, eu tentei. Eu digo que se eu tivesse tido a metade da sorte no futebol que eu tive com a dança, a sorte que eu tive na dança, eu era jogador de futebol. Mas assim, também não era para ser o meu biotipo, os meninos da minha época eram todos maiores que eu, então era muito difícil conseguir um espaço, porque tem uma série de exigências. E eu ia todos os domingos treinar com 11 anos e eu pegava ônibus com 11 anos. A minha mãe ficava louca e eu falava, não tem problema. Eu falava para minha mãe, eu vou, porque meus pais trabalhavam e eles não podiam me levar. E aí eu chegava para o cobrador e a minha mãe falava assim, olha, não tenho dinheiro para te dar para lanchar e para condução. Eu falava, não, eu não pago condução, eu sou jogador de futebol. Aí ela olhava assim e falava assim, como isso, menina? Eu falava, eu não pago. Só que eu não contava como é que eu fazia isso. Então eu chegava no ônibus, aí eu chegava pro cobrador e falava assim, eu sou jogador de futebol, eu posso passar por baixo? Aí ele olhava para mim assim e falava, vai, jogador, passa. Depois da terceira, quarta semana, ele olhava para mim e falava, vai, jogador, passa. E aí eu não pagava a condução. Então eu conseguia comer um lanche, tomar um suco, e aí eu ia me virando com isso. Só que até o ponto que eu fiz peneira, tentei muito assim, e aí chegou uma hora que infelizmente eu desisti. Eu falei, não dá, não é pra mim. Eu comecei a crescer, e aí eu comecei a entrar numa idade que é jovem, que aí você tem outras vontades, quer sair com os amigos, as meninas, quer namorar tal. E aí, como eu não estava engajado de verdade, então eu acabei abrindo mão, assim, tipo, deixei pra lá, assim. E aí, com a dança foi diferente. Com a dança eu tive muita sorte, porque quando muitos momentos que eu poderia ter desistido, me aconteceu ou me apareceram pessoas que me ajudaram muito, assim, que fez eu não desistir. Falar assim, não vou. Tipo, então assim, se eu tivesse tido a sorte que eu tive na dança, porque o que eu penso assim, Ed, é o meu jeito de ser. Era para eu trabalhar com dança. Por isso que eu digo que eu tive algumas situações que me favoreceram, que eu tive sorte. Não foi só uma questão de, eu lutei, eu me esforcei. Eu também, até hoje, faço isso. A gente sabe na dança, a gente trabalha com dança. Se você amolecer, você se ferra, assim, não vai acontecer. Então, assim, não foi isso. Eu tive sorte, eu tive pessoas, eu tive situações que diretamente me ajudaram e indiretamente que favoreceu conseguir continuar na dança. E eu tentando jogar bola, não. Então, assim, a minha infância foi bem animada, bem agitada. Eu tinha um tio, irmão do meu pai. A minha família é muito grande. O meu pai teve 13 irmãos e a minha mãe teve 17. E a família era muito unida porque o meu pai, casado com a minha mãe, era o meu tio. Esse meu tio, irmão do meu pai, era casado com a minha tia, irmã da minha mãe. Então as famílias eram muito próximas,
Então, tinha muita festa, regada a música, churrasco, tudo. E tinha muita música, todo tipo de música. Tinha forró, mas tinha música brega, Reginaldo Rossi, tal. E meus primos mais velhos que dançavam, tal. E eu tinha um tio que ele adorava beber, muito. Só que ele não bebia, não criava confusão. Só que ele chegava para mim, me chamava e falava assim, ó, eu te dou tanto se você dançar com aquela sua prima ali. E eu não sabia dançar. Só que eu queria dinheiro. Boa, boa. Eu devia ter 7, 8 anos. Cara, eu tinha muita prima. Então, se eu dançasse com todas, eu ia ganhar uma puta grana dele. Não era muito dinheiro, mas na época era tipo, cada vez que eu dançava, ele me dava 10 reais. Na época, se eu fosse falar de dinheiro. Então, eu ia ganhar tipo 50, eu tinha 7, 8 primas. Eu ia ganhar tipo muito dinheiro pra minha idade. E aí eu ia. Morria de vergonha, mas eu ia, não sabia o que eu fazia com elas. Eu ficava balançando e ele adorava isso. E aí, para você ver que destino, que com essa idade eu já ganhava dinheiro para dançar. Boa, muito boa. Então, assim, mas isso tudo muito inconsciente, porque eu nunca pensava em dança na minha vida. Isso era uma coisa, era uma cultura da minha família. Não era porque eu era assim. Eu estava envolvido naturalmente, não era uma opção minha fazer isso. Só que, tipo, acontecia, e aconteceu várias vezes isso, várias. Minha família sempre foi muito alegre, muito de festa. Então, tipo, foi muito natural, muito cultural da minha família isso acontecer, assim. E depois eu tive um grupo de dança, que o Fábio até contou um pouco, né? Sim, sim. E eu tenho uma lembrança que me entristece, mas não é nada demais, que era assim, depois de trabalhar com dança que eu pensei que eu nasci para isso. Eu não, com todo respeito, sem hipocrisia, eu nasci para isso. Porque era assim, eu ensaiava em casa e eu escutava música. E eu começava a montar as coreografias. Só que eu na mesma hora, eu falava assim, cara, eu vou esquecer isso que eu tô fazendo. Como é que eu faço para eu não esquecer? Não existia câmera, não existia filmagem, e quem tinha câmera era rico, e não era qualquer pessoa que tinha uma câmera. Não tinha... E eu falava assim, cara, como é que eu faço para lembrar? Então eu pegava um caderno meu da escola, pegava uma caneta, um lápis, uma folha, aí eu ia naqueles decks que tinha das fitas, aqueles microsystem que era double deck. Sim, sim. Tinha o cronômetro que ele rodava assim, né? Que ele ia subindo assim, segundos, centésimos, segundos e minutos. Sabe que tu tá entregando a tua idade, né? Eu sei. Sabe que tu... Só pra te avisar. Eu sei, tudo bem. Vai lá. Você sabe que eu converso com a Ingrid e ela me faz várias perguntas. Uma delas, sem mudar de assunto, mas só para pontuar, ela falava assim, vem cá, mas como é que você combinava com seus amigos de sair? Eu falava, ué, era na palavra, tal hora eu tô na porta da sua casa e tinha que confiar. Aí ela fica olhando assim, que ela é de outra geração. É um absurdo. Cara, isso é outro assunto, mas assim, conviver com ela é demais, porque tipo, o mundo dela, particularmente, é muito diferente do meu, somente historicamente. Então a gente conversa bastante de muita coisa que ela me pergunta, que eu vejo ela fazendo e eu me vejo, falo, já fiz isso aí. Então, assim, voltando, eu pegava, anotava esse tempo no papel e eu desenhava um bonequinho, um rascunho do gesto que eu estava fazendo naquele período. Vários bonequinhos, para eu, no outro dia, lembrar o que eu fiz, para eu continuar a coreografia. Cara, só que a minha mãe jogou fora esse caderno há muito tempo. Cara, eu queria tanto ter esse caderno, porque, tipo, eu já fazia isso, eu fazia edição, o Ed, nos decks com 2 fitas. As fitas eu tenho até hoje guardadas, fita cassete, de música. Não, sem querer te cortar, mas eu sou suspeito porque eu também tenho as minhas fitas cassetes guardadas até hoje. Eu tenho os vídeos que eu assim, nos congressos que a gente ia, e só para dar mais um gancho, que hoje
É tudo digital. A gente tinha aquelas câmeras enormes, né? Isso. Então, assim, os amigos tinham, eu saía correndo de sala para outra para filmar as aulas, tudo para a gente trazer para cá. Mas, vai lá, continua aí, só para dar Não, aquele... então, e assim, e eu fazia isso, tipo, eu era inquieto, aí eu escrevia gente em concurso de dança, o Fábio já era do grupo, a gente participou de campeonato de dança, o Fábio ficava, a gente estudava na mesma sala, nessa época, e o Fábio sempre foi muito estudioso, sempre. O Fábio sempre foi um cara muito centrado, muito, no bom sentido, muito CDF, muito estudioso. O Fábio é além do tempo dele, porque ele sempre foi uma referência para mim nesse sentido, porque ele sempre foi muito focado nas coisas. E eu sempre fui muito mais lúdico, muito mais viajado. Então ele ficava estudando e eu sentava na fileira do lado, mas do lado dele. Enquanto ele ficava prestando atenção na aula, eu ficava desenhando ideia de, ou escrevendo como seria o nome do nosso grupo. E eu ficava rascunhando. Aí eu parava, olhava, mostrava para ele e falava, e aí, o que você acha? Da hora? Aí, pô, legal, mas e se por isso aqui? E aí eu não prestava nem atenção na aula. E ele prestando assim, tipo, e sempre foi assim. Eu sempre, não no mundo da lua, eu sempre no meu mundo, assim, sabe? No meu planeta, a vida inteira, assim. Mas eu sempre fui cuidadoso também. Nunca deixei de estar bem na escola e tal, mesmo. Eu lembro que quando o Fábio contou aí que o pessoal da escola zoava com a gente, que a gente dançava, a primeira vez que a gente dançou na escola foi numa feira de ciências e a gente chamou a professora, a aula terminou e por vergonha a gente deixou todo mundo sair e a gente falou assim, professora, a gente queria falar um pouco sobre o que a gente vai apresentar na feira de ciências. E ela falou, tá bom, o que é? Aí a gente falou assim, a gente precisa mostrar. Aí ela olhou assim e falou, mostrar? Ela falou, mas vocês têm algo pronto já? E porque feira de ciência você pensa numa maquete, em alguma coisa, e ela falou, mas vocês têm? A gente tem. Aí eu tirei um microsystem de dentro da mochila. Nossa! Aí eu botei, aí na época era um CD, eu acho. Aí eu botei um CD e a gente dançou pra ela. Aí ela olhou assim e falou assim, meninos, que isso, que legal. Aí ela olhou e falou, tá ótimo, mas vocês precisam teorizar isso que vocês fazem, né? Escrever, fazer né? Como que funciona esse trabalho de vocês, tal, para ter um conteúdo na feira de ciências. Você não, a gente escreveu, falou como é. Ela falou, fala como vocês fazem, como que é o processo, tal. E aí foi muito legal. O Gustavo aqui falou aqui, ó, que a sua aula no evento de forró para o mundo foi ótima. Né? O pessoal já tá... Gustavo, muito obrigado. Eu tive um feedback muito bom mesmo. Fico muito feliz. Obrigado mesmo. Vai ter mais, hein? Maio vai ter uma segunda edição aí. Tomara que eu esteja lá de novo. Obrigado, Gustavo. Show. Então, e aí a gente apresentou na Feira de Ciências e aí foi, de verdade, acho que foi a primeira vez que eu apresentei para um público que eu fiquei em choque. Porque quando a gente saía para dançar nos lugares que era de dança, todo mundo dançava. Então a gente não ligava os passinhos. A gente dançou para quem não dançava. E dentro do colégio, as meninas, os amigos, os colegas de futebol. Então, assim, eu tive uma infância, assim, muito, muito boa, Ed. Muito, não posso reclamar de nada, assim. Eu tive uma infância, uma juventude muito saudável, muito rica. Eu sou privilegiado, assim, tipo... Massa. Então quer dizer que a dança ela já vem desde a tua infância, então, se tu pensar assim, tu já dançava, tu não, de repente não tinha aquela coisa de propósito com dança, mas já vinha desde a tua dança, desde a tua infância. Não era uma coisa assim, eu quero ser dançarino ou professor. Não passava na minha cabeça nunca. Mas a dança vivia comigo o tempo todo. O tempo todo. Tá, uma coisa, a gente já falou do teu presente, de como tu é, né? Já falou no teu passado. Agora eu quero saber, J. Júnior, pro futuro. Uau! Uau! Olha, essa sua pergunta, que resposta difícil, Ed, porque a gente não sabe nem daqui a um mês, né, como é que a gente vai estar. Assim, eu converso isso muito com o Roberto Mota. Ele é um irmão para mim, que também a dança me deu, um irmão mais velho, um cara, ele é o meu mestre, um dos meus mestres, assim, eu tenho uma gratidão e um respeito muito grande, só que a gente morou junto, né? Eu morei junto com ele, a Aline, então a gente pode ver que quando a gente está no costão, a gente está grudado 24 horas.
porque é natural, assim, andar junto. É natural, a gente é muito apegado, a gente é muito identificado. E a gente sempre conversou muito sobre isso. O Roberto me perguntava isso para mim. E eu vou dar a mesma resposta. Eu não sei especificamente o que eu vou estar fazendo, mas eu vou estar trabalhando com dança. De que maneira, Ed? Se vai ser fazendo, se vai ser falando, se vai ser pensando, eu não sei. Eu sei que eu vou estar trabalhando com dança. Eu falo isso pro Roberto sempre. Porque ele fala, mas daqui a um tempo você não vai mais fazer algumas coisas que você ainda faz hoje. Eu falo, eu sei, e eu já sinto isso. Mas eu não me vejo mexendo com outra coisa. Não importa se tiver linkado... Eu vou dar um exemplo por causa dos dias de hoje. Se estiver linkado com rede social, mas eu vou estar falando, eu vou estar mexendo com dança. Não tem como. Isso é meu... Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa... A gente precisa disso para alimentar a nossa alma. Isso, esse é meu oxigênio, é minha gasolina. Eu fui casado 4 anos. Eu sempre namorei, para quem não sabe, é que eu sempre procurei namorar quem não é da dança. Porque como a dança é uma coisa muito, muito forte na minha vida, eu sempre procurei pessoas que me tirassem um pouco para equilibrar. Porque eu sei que isso é saudável também. E eu vivi bons momentos com pessoas que não trabalhavam com dança, gostam de dança, gostavam de dança, praticavam, mas não eram profissionais da dança. E eu vivi muito feliz. E eu fazia isso e era muito bom, porque me equilibrava um pouco. Me tirava um pouco desse mundo que, se eu deixar, eu só vivo nele. E ok. Só que, no final das contas, a dança ganhava sempre. E ganha até hoje, né? Te entendo perfeitamente. Pois é. Te entendo perfeitamente. E só para avisar que a Ingrid entrou, ela tá aqui, tá vendo, porque sexta-feira é a vez dela, né? Só para já que ela entrou, né? Só para falar, Ingrid, há um tempo atrás a gente marcava saídas assim do muro da nossa casa. Eu, por exemplo, eu nunca morei em prédio, então para sair a gente falava alto da janela um do outro, né? Não existia telefone, não existia nada. Foi muito engraçado. Mas, meu querido, é o seguinte, a gente já falou agora também do futuro, né? O que tu está almejando para o futuro. Uma das coisas que tu me falou que tu gostou muito de jogar futebol, quase foi jogador de futebol. Tem algum outro esporte que tu fazia, além do futebol, que eu ainda não tenho o gancho ainda daquele teu trabalho de filmes, que agora tu me deixou curioso para algumas coisas. Vai lá. Qual outro esporte, assim? Então, cara, eu sempre fui muito do esporte, mas o futebol ele sempre me consumiu muito quando eu queria isso, quando eu queria trabalhar que eu queria ser algum esportista. Eu fiz natação, eu gostei bastante, mas foi uma coisa passageira, não foi nada muito intenso. Mas, assim, você falando, eu não sei se eu posso considerar esporte. Eu andei muito de bicicleta, em rampas. Sabe aquelas Caloi Cross? Sim. Não deixa de ser um esporte. Não deixa de ser um esporte. Eu fiz muito isso. De andar em rampa, de saltar, de pular. Chama freestyle, né? E foi até por isso que eu comprei 2 bicicletas, quando eu era muito jovem e tal. E aí eu aprendi a pintar, lixar, desmontar, montar, a entender de peça, tudo. Eu digo que foi um esporte. Eu gostei muito também dessa fase. Muito, muito. Eu saía de São Paulo, ia parar em outra cidade andando de bike. Eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia isso. Então, assim, eu acredito que isso foi uma das minhas paixões também. Eu gostei muito de fazer isso, muito. Eu aprendi a emendar uma câmera furada, a desmontar inteira a roda de uma roda e montar todos os raios, tudo que estava empenado. Então, assim, eu fiz bastante isso, eu me envolvi muito com isso também. É uma coisa que ficou muito de lado depois, o futebol não ficou. Eu sou apaixonado por futebol até hoje, de assistir um jogo atrás do outro e não cansar, de saber a escalação do outro time que não é meu e gostar, de assinar canal de futebol, naturalmente. E essa coisa da bike, da bicicleta, não. Ela foi uma época muito forte,
mas foi uma época. Depois eu larguei mão, mas eu acredito que foi algo que eu fiz também que mexeu e me deixou muito feliz. Cara, que legal, que massa. É. Cara, eu tô impressionado porque a gente começou a live, a gente já tá com quase 40 minutos. Sério, passa muito rápido assim quando o Muito papo tá rápido. gostoso. Show de bola. Então, olha só, já falamos de bastante coisa e agora eu quero saber, dentro disso tudo, porque eu realmente ainda estou curioso pelaquela parte dos filmes, entendeu? Porque eu também gosto de assistir muitos Show. filmes, Eu também. tá? Posso O que... indicar vários, tá? Tá? Boa! Então tá, já que a gente tocou nesse assunto, eu vou esperar o seguinte, dentro daquela tua profissão de assistir filmes, tu ainda faz muito isso hoje? Tu tem um senso crítico muito com relação a filmes hoje? Tu ainda vê muito isso? E de repente isso, o que tu leva pra tua dança, então? Vai lá. Então, pegou aí, esse ponto Então, é assim, Ed. Sim, é inevitável. Eu estudei filmes, eu não só assistia. Eu fiz cursos, eu tive aulas onde me ensinavam o que é ver uma fotografia, um enredo, o cenário, a temática, qual é a mensagem de um filme, o figurino, a trilha sonora. E aí você vai aprendendo sobre filmes de um outro jeito. Eu assistia cinema mudo, preto e branco. Um filme que tinha 25 minutos parecia que tinha 3 horas, porque é mudo. Então ele se torna lento para você, para a sua sensação. Né? Então, assim, eu gosto até hoje, eu assisto filme sempre. Tem filmes que eu assisto pela 20ª vez e eu não canso. Tá? São filmes que me emocionam muito. Eu adoro filme que me diverte e tal, só que eu tenho minhas preferências. E assim, o filme me ajuda muito na dança, muito. Porque o cinema, quando ele tem os seus cunhos, ele tem suas propostas. Primeiro que o cinema ele veio primeiro como diversão, como arte, vamos dizer, né? É a 8ª arte. Foi feita pelos irmãos Lumière, né? Considerada a 8ª arte. Né? Sim. Então, eram 2 irmãos, que o sobrenome deles era Lumière. Então, a 8ª arte é o cinema que foi criada pelos irmãos Lumière. E aí, veio como arte. Só que a arte é um entretenimento. Então, o que acontece? Baseado nisso, quando o cinema começou a estourar, você tinha pessoas dentro do cinema que fizeram muito bem para o mundo. Um deles foi Charlie Chaplin. Sim. Né? Então, o que acontece? Através do cinema, eu já trouxe isso, eu já trouxe esse histórico de referência cultural para minha vida na dança. Veio comigo, aí eu coloquei na dança. Então, assim, o cinema, ele é arte, ele é entretenimento, só que o cinema também, ele é uma reflexão da vida, né? Se usa muito o cinema para contar sobre o sentido da vida no geral. As questões da vida, em todos os sentidos. Bons, ruins, não me importa. Então, assim, eu uso até hoje, na minha vida, para dança, o cinema no geral, né? A questão dessa coisa do cinema. Sabe que essa história dá uma outra live, né? Só se eu pegar esse gancho contigo e a gente falar a arte do cinema na dança, ó, já dá um tópico de live, e aí com certeza eu ia te fazer tanta pergunta, não, tanta você pergunta sabe que vem na minha cabeça que tu não tem noção que vem agora. Não, mas uma característica do meu trabalho são as coreografias que eu sempre fiz, né? Sim, porque agora eu já estou linkando tudo, meu querido. Eu lembrando das tuas coreografias, e às vezes até, eu assim, como eu falo, não sei se tu e o Roberto tem muito, como tu falou, vocês são muito próximos, eu me lembrava das coreografias do Roberto também. Tem muita essa questão que são lindas também. Tanto as tuas ele é um artista, né? Ele e a Aline eles são artistas, né? Sim. Mas bom, vamos lá, vamos voltar ao foco, porque agora, isso com certeza eu já vou deixar anotado aqui, J. Júnior, dança e cinema, aguarde e confie. Me aguarde e confie. Mas agora só uma outra coisa. Hoje, com certeza, depois disso tudo, tu vê um filme hoje,
diferente. Tu ainda vê esses filmes diferentes? Tu lembra de tudo isso? Ou tu, às vezes, eu tô aqui só para relaxar, para coisa. Ou tu ainda é crítico nisso também? Ou só quando Não, te perguntam? não, as duas coisas. Eu acho que tudo depende do meu momento. Tem dia que eu quero ver um Uhum, filme só para eu relaxar. E aí, uhum, quando é filme para eu relaxar, eu vou assistir um Velozes e Furiosos, Vingadores, John Wick. É uma coisa, tiro, uhum, porrada e bomba. Como dizia o meu professor de, de Homem e Sociedade, que foi um dos melhores professores que eu tive na faculdade, a matéria chamava Homem e Sociedade. A gente precisa, sim, de lixo psicológico. Lixo psicológico é assistir besteira, tem gente que vai jogar videogame, tem gente que vai ver desenho, tem gente que vai... E isso faz bem, é equilíbrio mental. Não, você não... uhum, Porque, assim, algumas pessoas... Eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar. Só que se você só faz isso, você desequilibra muito a sua vida e você perde percepção dos pilares da onde você se situa, aonde você vive no mundo. E às vezes você uhum, assistir uma coisa que parece que é irrelevante, te equilibra nesse sentido, falando especificamente dessa maneira. Então eu tenho, uhum. sim, filmes que eu vejo, e tem filme que eu assisto, e toda vez que eu assisto de novo, eu faço uma nova análise. E aí quando Cara, o que filme massa. termina, eu fico assim, caramba, isso é demais. Assim. E eu adoro filme que não tem final feliz. Eu discuto muito isso com a Ingrid, que ela odeia. Ela quer que todos os filmes tenham um final feliz. Eu falo que Aham, isso, eu falo que não, porque principalmente por eu ser virginiano, eu sou um pouco aham. pragmático. Então eu falo, não, eu prefiro aquele filme que eu olho e falo, isso aconteceria numa vida real, é verdade. E isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Entendi. E isso me estimula a pensar, a refletir. Então eu gosto de filmes que às vezes falam assim, não acredito, não acredito. Eu fico meio abalado, só que isso eu gosto, eu não sei, é o meu jeito. Mas Cara, que massa. eu gosto de final feliz. Muito bom. Meu querido, o seguinte, e agora a gente vai pegar esse gancho dos sonhos. Já que tu fala que cinema também é muito sonho, muito isso, muito aquilo, né? Então eu queria saber, a gente também vive de sonhos, né? A gente corre atrás de sonhos. Eu queria saber se tu pode contar um ou dois sonhos que tu já realizou e um ou dois sonhos que ainda tu quer, que tu pretende realizar. Puta merda. Primeiro que eu sou um sonhador, eterno sonhador, né? Uhum, Ah, olha, que eu já realizei, eu vou dizer o contrário. Ao uhum, contrário, não. É assim, quando eu comecei a dançar, eu tinha um sonho, que era ser reconhecido, mas não no sentido imagem, no sentido uhum, das pessoas falarem assim, cara, ó, o trabalho dele, ou a dança ou a aula. Não precisava ser os dois. Mas eu uhum, sempre pensei assim, poxa, eu ficaria muito feliz se o que eu fizesse, ou A ou B, as pessoas dissessem, meu, é muito bom o que ele faz, eu gosto do que ele faz. E isso, para mim, foi a maior realização a ponto de eu ouvir das pessoas assim, poxa, muito bom a sua aula ou muito bom a sua apresentação. Então, isso me deixou muito feliz em determinado ponto quando eu cheguei na dança. Que eu olhei e falei assim, caramba, tô feliz, porque essa coisa de você sentir que as pessoas falam, ó, o que você faz bem. Então, esse era o meu objetivo quando eu comecei a dançar. Que era assim, pô, eu quero que as uhum. pessoas gostem do que eu faço. Digam que, Ó, já tem sabe? aqui, ó, o melhor professor aqui, ó. É. Você sabe. É de Medellín, na Colômbia, tá? Ela é de Medellín, na Colômbia, tá? Uau, É, é? é. Oi, Poli, Stuttgart, Alemanha. E, então, o que acontece? Isso, mas eu ganhei sonhos, Ed, porque assim, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com dança. Assim, quando eu comecei a trabalhar com dança, eu nunca pensei as coisas que eu ia conquistar. Eu não, Uhum, por exemplo, eu não sei se você viu um post do Roberto ontem, esses dias, ele falando
que conversou comigo e eu falei para ele agradecer, que a gente bateu um papo e eu falei para ele assim, chamou ele de Beto, eu falei assim, Beto, agradece porque nós somos privilegiados. Nós conseguimos realizar bons trabalhos e tivemos ótimos trabalhos na dança. Eu sou um privilegiado, Ed. Eu sou abençoado, eu falo isso para minha mãe. O cara lá de cima gosta muito de mim. Porque assim, poxa, eu trabalho com dança de salão, eu trabalho com arte no Brasil e eu fui presenteado com trabalhos que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Que foi, poxa, eu participei da Dança dos Famosos, cara, eu fui convidado, eu dei aula no Dançando a Bordo, eu fui professor de Dançando a Bordo, até o último momento, até a última palavra, eu dou aula no Baila Costão, um dos maiores eventos de dança do país hoje. Eu dei aula no Baila Floripa, eu dei aula na Semana da Cultura Latina, que mais? Eu fiz tantos grandes trabalhos que eu nunca me imaginei fazer dentro da dança. Que se eu fosse só um professor e que os meus alunos gostassem do meu trabalho, e quando eu dançasse, algumas pessoas gostassem do que eu apresentasse, eu já era muito realizado, né? Já não seria, né, qualquer trabalho. Então, assim, eu sou, assim, eternamente agradecido, assim, eu não posso reclamar e, assim, eu falo isso para algumas pessoas. Se não me acontecesse mais nada de grandioso de hoje em diante, e que se eu só seguisse minhas aulas, os meus trabalhos naturais, eu não posso reclamar de nada. Não posso reclamar de nada. Apesar que a dança eu não vou largar, só se ela não me quiser. Mas eu não largo ela, não. Aqui tivemos alguns comentários aqui, olha só. Ah, muito bom. Já passou, já foi aqui para cima, mas, gente, só para avisar que a gente vê aqui, a gente passa direitinho, mas como a gente tem pouco tempo e eu quero sugar o máximo do Jota e dos a gente tá vendo aqui, tá certo? Lembrando também, né, que essa conversa, se o Jota autorizar, vai para o canal Rueda de Cassino e vai ficar eternamente lá, né, guardadinho. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Jota, é só ir lá. Bora. Tá certo? Bora. Meu querido, cara, olha só. Vamos lá. Já tá com 50 minutos. Dependendo de qualquer coisa, a gente vai ter que estender um pouquinho, se tu puder. Tudo bem. Tá certo? Porque o papo aqui tá muito bom. Eu gosto de coisa assim, papo. Mas eu sou obrigado a fazer o meu jogo de palavras. Boa. Tá ok? Boa. Tá certo? Então vamos lá? Podemos começar? Podemos. Eu te falo uma palavra, tu me responde uma palavra ou uma frase. Ok? Cor. Preto. Lugar. Minha casa. Saudade. De dançar. Medo. Ficar doente. Comida. Arroz, feijão, filé de frango. Bebida. Cerveja. J. Júnior. Feliz. Maravilha. Boa. Meu querido, então tá. Aqui, já falou de tanta coisa. Muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que as pessoas, quando veem esses vídeos que eu tô fazendo com vocês, né, mostrar realmente um pouquinho da nossa vida fora da dança. Né? Que não é só isso também. A gente já teve outras coisas e a gente percorreu um caminho para onde está. Né? Então é o que eu sempre falo, é bom a gente saber também, e os grandes profissionais sempre falaram que uma pessoa sem história, ela não é nada, e a gente tem uma história grande, linda, e sério, às vezes eu encerro aqui e me emociono com as histórias de vocês. Muito obrigado por estar dividindo isso. Imagina. Muito obrigado mesmo. E uma outra coisa, então agora a gente vai falar sobre referências. Né? Quais são as suas referências hoje e quais foram? Ou se elas continuam as mesmas, né, no meio da dança? Olha, eu tenho muitas, assim, muitas. E eu tenho o tempo todo.
vamos fazer assim, vamos de frente para trás, as de hoje e depois as, tá? Ok. Hoje, a minha principal referência é a minha parceira. A Ingrid, ela teve em vários momentos todos os motivos, todas as dificuldades para não conseguir dançar. E não por uma limitação dela, e sim por questões externas. Ter que vir para São Paulo, sozinha, sem ninguém da família, passar por dificuldades. Todo mundo que começa na dança passa por preconceito, porque as pessoas rotulam, porque está começando agora, pode achar que é mais um, não sei o quê. E não, independente de mim, por mais que ela trabalhe comigo, ela é desbravadora, ela é incansável, ela quer muito. E uma das primeiras conversas que eu tive com ela para trabalhar comigo tem que gostar mais que eu. E eu tenho medo que parece que ela gosta bastante, viu? Não sei se ela gosta bastante. E assim, ela já há muito pouco tempo aqui em São Paulo, ela já conquistou muito o espaço dela, ela já fez trabalhos independente de mim, com grandes trabalhos, falando de dança no geral, não só forró, não só dança de salão. Então, assim, eu acho que hoje ela é uma referência para mim, porque é muito fácil a gente falar que as pessoas não dão oportunidade. Eu acho que quem faz oportunidade é você. E ela faz isso. Isso é muito legal. Isso é muito positivo dela. Então, hoje ela é uma referência para mim. E eu sei que se hoje, por algum motivo, a gente não trabalhasse mais junto, ela já cavou bastante aí um caminho que ela consegue se virar sozinha, no bom sentido da palavra. Não é a ideia, tá? Não é a ideia. Não é a ideia. Então, assim, hoje, no presente, ela é uma total referência para mim, assim. E principalmente como uma pessoa nova. Nova, assim, ela já dança há um bom tempo, já. Há alguns bons anos. Com a gente vai fazer 3 anos de parceria. Ela já dançava, acho que há 5, 6. Então, é quase 10 anos que ela dança. Não é pouco tempo. Então, assim, ela... E eu tenho, assim... Poxa... atualmente tem as pessoas que dançam, que estão na ativa. O Rafael e a Karine da Salsa sempre foram uma referência de palco para mim, de esforço, de luta, porque não é fácil viver de dança, principalmente no palco, na dança, né? Então eles sempre foram uma referência para mim. Mas assim, eu tenho assim os meus mestres, assim, o Fábio Reis sempre foi uma referência para mim. Porque eu vou te contar uma coisa rápida. Uma vez eu estava conversando com o Felipe Mirra, porque ele dava aula lá no Roberto, junto comigo. E aí a minha aula ia começar e a dele estava terminando, ou vice-versa. E a gente chegou no cantinho da sala, começou a bater um papo. E era uma época de final de ano de apresentação, de apresentar coreografia e tal. E a gente conversando, e aquele papo de dançarino, e aí tal. Puxa, correria, ensaiando muito, tal... toda hora, tal, e aí um outro concordou com o outro, falou, puxa, eu também. Aí a gente fez a mesma pergunta para o outro. Poxa, você estuda quem? Quem são suas referências para você, tal? E aí eu perguntei para ele, aí ele falou das referências dele e tal. Aí eu não vou falar, porque se um dia você falar com ele, ele conta. Não vou dar Tá bom. Ok. Aí ele perguntou para mim, né, e as suas referências? Aí eu falei assim, pô, no forró é um pouco difícil falando de palco, quando você tem que estudar para palco, quem é referência e tal. Então, assim, eu tive poucas referências, mas muito boas. Uma foi o Fábio, inevitável, não tinha como. A gente cresceu junto, conviveu muito, mas os trabalhos dele sempre foram muito de excelência, muito bons. Então, isso fazia com que eu observava muito bem ele, para eu ter isso como uma referência boa, positiva, para falar, me espelhar e falar, pô, meu, muito bom. O Jô Passos, com a Milady, lógico. Esse cara no palco, esse cara, os trabalhos dele, tal. O Ivan Ribeiro foi muito mais como mestre, né? Na sala de aula, tal. Era muito mais. E aí eu tive meus mestres. O Roberto e a Aline, não tem como. O Ivan, claro. Eu carrego comigo o ensinamento deles até hoje, posturas, ideias. O Roberto é um artista da sala de aula. Eu não digo que ele é só um professor, ele é um artista. O Roberto é o rei do improviso. Vai dar uma coisa errada, deu errado.
Ele olha para o lado, pensa assim, em 2 segundos ele tem uma ideia melhor do que ele tinha antes. Então, assim, isso eu sempre me espelhei nele, ele demais. Érico, Rodrigo, Raquel, sempre. Eu tive aula com eles, o Érico e a Raquel maravilhosos. Não dá para negar o Jaime é uma enciclopédia ambulante. A cabeça desse homem, eu não sei, ele é de outro planeta. Né? Por isso que ele é o Jaime, né? A dança vai, muda, vem para lá, vem para cá, e ele é o Jaime. Para mim, que mais? O Marcelo e a Karina Sabá, eles também sempre foram muita referência para mim. Eu tive um professor de jazz, de balé, que trabalhou com a gente lá na Interacto, com o Roberto Aline, e eu digo que esse cara foi um resumo da minha dança antes dele e depois dele. Esse cara me ensinou o que era uma coxia, o que era um palco, o que era pôr um linóleo no palco, o quanto você tem que ser ágil numa coxia para trocar de roupa, se maquiar, fazer seu próprio figurino. Chama Ronaldo Gutierrez. Esse cara, para mim, eu não vou esquecer dele nunca mais. Nunca mais. Esse cara, ele foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Foi meu professor de balé, foi professor de jazz. Me ensinou muita coisa. Me ensinou que se você consegue fazer um movimento uma vez, você consegue fazer 1000. Então, tipo, essa frase era dele. Eu falava para ele assim, Guti, eu chamava ele de Guti. Eu falava, Guti, eu não consigo. Aí ele falava assim, você conseguiu uma vez? Eu falei, uma eu consegui. Ele falou, então você consegue mais. Continua. Então, assim, esse cara pra mim é o máximo. Esse cara, ele não dança mais, tá? Hoje ele é fotógrafo. Mas ele dançou com a Ana Botafogo. Olha. Esse cara foi sensacional, assim, um dançarino, um bailarino top. Então, assim, eu não consigo esquecer essas pessoas. Assim, tive tantas outras referências de pessoas que... Gustavo Lila, da salsa. Foi meu professor especificamente de salsa. Minha aula de forró mudou depois que eu comecei a estudar salsa com o Gustavo. Eu estruturei a minha aula de um outro jeito. Eu entendi como eu poderia formatar minha aula para os meus alunos depois que eu comecei a estudar com o Gustavo Lila salsa. Eu sou eterna gratidão também. Esse cara, para mim, top de linha, assim, gratidão. Júnior Servila é um cara também que é referência para mim, somente de palco. Eu nunca vi. O cara é um monstro no palco, dançando tango, pelo amor de Deus. E assim, nossa, eu vou esquecer gente, porque não faz quase 20 anos que eu danço, então eu convivi com muita gente, né? Muita gente. Fora as pessoas também de evento, né? Porque a dança é tudo, né? O Fábio falou, e eu concordo, não é porque o Fábio falou, mas o Roger é uma referência de produtor de evento para dança, né? Um cara que faz bem até hoje, um cara positivo para dança, que salva a gente, né? Proporciona situações de palco pra gente que são, assim, onde que a gente dança na estrutura que tem um bailacostão, né? Então, assim, é uma referência, sim, para mim, de produtor de evento, de gente que faz bem para dança, né? Nossa, eu vou ser injusto, eu vou esquecer gente, porque eu convivi com muita gente boa que fez toda a diferença para minha dança, não só no prático, mas na consciência, no pensamento, na filosofia de trabalho, né? De como trabalhar. Então, assim, eu acho que eu vim de uma época, eu sou privilegiado. Eu adoro falar essa palavra porque eu vim de uma época que eu pude conviver muito com essas pessoas. Ter aula, conviver, estar no palco, dividir o palco, assistir aula, fazer aula, estar junto. Então, assim, muito, muito, muito bom, assim, bastante. Meu querido, o seguinte, eu tenho 1 minuto. Eu vou encerrar aqui e a gente volta. Tá. Pode ser? Fechou? Tá. Valeu. Até daqui a pouco, gente. Gente, estamos de volta então com J Júnior. Esperar ele entrar para a gente dar continuidade. Falta pouquinha coisa, tá certo? E aí a gente vai continuar esse bate-papo gostoso com o J Júnior diretamente de São Paulo. Esperar ele entrar aqui na live e a gente continuar. J Júnior está aqui. Vamos lá, chamar ele aqui. É isso aí, aguardando.
Cheguei. Fala, meu querido, voltamos. Cheguei. Então tá, seguinte. Cara, passa muito rápido, né? Fala sério. Muito, Uma horinha muito. ali. O seguinte, vamos lá. E o que é ser referência? É ser exemplo para mim. É ser aquele... eu vou dizer de uma maneira que é o meu jeito. É como se até ser aquela cola na prova. Quando você não sabe a resposta, é onde você vai buscar. Sabe? É onde você se inspira. Ser referência é inspiração. Para mim, em primeiro lugar, é exemplo. Quando alguém é referência para mim, não importa a pessoa, é quando aquela pessoa sempre vai ser uma inspiração para mim, vai ser uma... como é que eu posso dizer? Uma enciclopédia, algo que quando eu falo assim, poxa, como é que eu pensaria isso? Pô, fulano sempre falou isso. Ciclano sempre fez assim, e eu sempre achei bom isso. Então eu acho que ser referência é ser exemplo. Massa. Meu querido, então pra gente fechar, né? Eu queria que tu contasse uma história da dança. Se bem que da vida pessoal a gente já escutou várias histórias tuas, né? Então vamos dizer assim, umas 2 histórias da dança, assim, da dança que te marcaram, que tu possa contar. Aquelas histórias que não pode contar também, nunca se sabe, né? Pra gente encerrar. Caramba, deixa eu pensar aqui. Cara, Ou se tem alguma outra história da vida pessoal que tu acha interessante o pessoal saber. Nossa Né? Senhora. Por exemplo, eu vou falar uma aqui. Na época da faculdade que eu ensaiava muito, porque a gente tinha uma companhia com a direção do Ronaldo Gutierrez, da Interacto. Então eu dançava com o Roberto, a Aline, com a Rúbia. A Rúbia Frutuoso, né? É uma referência para mim. Essa mulher, ela é um furacão, né? E Karina Carvalho também é uma referência para mim, tá? Grandes profissionais. Então, assim, na época da faculdade era muito corrido para mim. E uma vez eu sofri um acidente de carro indo pro ensaio, depois da faculdade. E assim, não aconteceu nada de grave comigo, mas eu dei PT no carro, pleno meio-dia. Pleno meio-dia. Só que eu tive uma contratura no peito por causa do cinto de segurança, porque a batida foi muito forte. Isso foi numa quinta-feira. E no sábado a gente fazia show no Avenida Clube, que era uma casa muito famosa em São Paulo, uma casa de show. E o show já estava rolando todos os finais de semana e rolava sábados e domingos. E no sábado tinha show. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? E eu fui no médico, o médico falou assim, olha, você está machucado. Aí eu falei, nossa, mas eu danço, eu vou fazer esforço físico. Ele falou, olha, sem chance, você precisa de repouso. Só que quinta-feira para sábado não dava tempo de alguém pegar as minhas coreografias. Acham que eram de 12 a 13 números o show e eu dançava 7 números. Como é que alguém ia pegar 7 números para me substituir? Não dava para tirar. Alguns davam, porque eram solos meus. Mas outros eu compunha a coreografia. Ia dar um trabalho. Aí eu olhei e falei, não, eu vou. E aí antes do show, na coxia, no camarim, uma aluna nossa lá da escola, da época que era médica, me aplicou na bunda uma injeção de Voltaren. Pra eu não sentir dor. Pra eu não sentir dor. E eu poder dançar. Na época eu dançava no show, eu dançava com a Fabi Chagas. E tinha uma hora no solo da gente que fazia uma pegada. Era uma pegada que ela ficava sentada no meu ombro aqui, assim. Subia aqui. Quando ela veio correndo na minha direção, levava uns 3 segundos para ela chegar e a gente fazer a pegada. Naqueles 3 segundos eu rezei um Pai Nosso. Porque tipo, eu pensava assim, cara, será que eu vou aguentar? Eu tenho que aguentar, porque eu não tava sentindo dor por causa da injeção. Mas eu tinha medo de todo o contexto, o impacto, eu senti dor e não aguentar e derrubar elas. Então, assim, isso foi, ao mesmo tempo foi tenso, foi engraçado, porque eu pensei comigo, assim, meu Deus do céu. E aí ela vindo, eu vi, parecia filme. Aí eu vou trazer a ideia do filme,
que quando ela veio, assim, ela meio que vinha correndo, assim, que era pra tomar um impulso, mas tinha a ver com a coreografia. Eu vi ela vindo em câmera lenta, assim, sabe? E aí eu pensei assim, meu Deus, é agora. Muito Então, bom! assim, dançando, tipo, eu tenho várias situações, assim, desse tipo, doideira, assim, que eu passei. Essa foi uma que eu não esqueço, porque foi muito foi trágico, mas foi engraçado pela situação, né? E na vida pessoal, cara, são tantas coisas que eu passei. Deixa eu ver uma aqui. Poxa, nossa. Eu lembro uma vez que a gente eu saía com o Fábio Reis, a gente ia para as matinês e a gente não tinha dinheiro para pagar a matinê, pagar a condução e beber alguma coisa lá dentro. Então a gente tinha que fazer escolhas. Então a gente falava assim, tá, então a gente vai, bebe e volta a pé. Porque a gente queria beber alguma coisa, porque tinha um pouco de tipo, pô, vou chegar lá e ficar no seco. Essa coisa de você, as pessoas, tipo, você tá lá e, vamos beber isso. E você fala assim, pô, não vou beber, não tenho dinheiro. Então, muitas vezes a gente fazia isso. Então, a gente ia de condução, entrava, pagava a entrada, bebia alguma coisa, às vezes bebia junto, rachava, né, a bebida e voltava a pé. Como era matinê, às vezes terminava às 11 da noite, quase meia-noite, e aí a gente voltava para casa. Demorava um pouquinho, mas dava... A gente ia andando. Só que eu lembro que uma vez a gente fez isso e eu me ferrei. Porque na volta do caminho, a casa dele sempre chegava primeiro que a minha. E aí o que acontecia? Nesse dia a gente voltou, a gente estava cansado, pô, a gente andou quase 2 horas. Era de carro ia levar, ou de condução, 20 minutos para chegar, meia hora. Andando, a gente, muito mais tempo, né? Só fazer um cálculo. Então, assim, e a gente ia batendo papo também, então o tempo passava, moleque, nem liga. E aí, quando chegou na casa dele, que eu cumprimentei ele, que falei, falou, eu morava 2 quadras para baixo da casa dele. Então, a casa dele chegava antes, depois eu ia pra minha. Cara, ele chegou na casa dele, fechou a porta, caiu um toró na minha cabeça, velho. Eu me molhei todinho pra chegar em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, aí ele me ligou no telefone e falou assim, caramba, caiu mó chuva, né? Eu falei, pois é, e eu tomei a chuva todinha. E ele ficou rindo de mim. Então, assim, isso foi um dado engraçado do que acontecia com a gente, várias dessas coisas de sair pra dançar e ser muito moleque, não ter dinheiro quase pra sair e tal, e dar o seu jeito. Então, assim, a gente sempre fazia um pouco disso, assim, tal. Então, isso eu acho que um pouquinho das histórias que tinha uma na dança e uma na vida pessoal, assim, né? Mas tem muitas, viu? Eu vou contar mais uma. A gente foi fazer um evento em Londrina. Eu e o Fábio Reis. Sabe a Ju Martinez? A loira? Cara, assim de nome, eu preciso ver. Ela vai no costão e tal. Priscila Barkman. Essa mulher é furacão, viu? Oi, essa é furacão. Sou seu fã, mulher. Parabéns pelo trabalho, viu? E aí... 2. A gente foi para Londrina. E aí a Ju falou assim, meninos, vamos fazer assim? Chega um dia antes para vocês curtirem um pouco, né? Porque depois no outro dia vai ter as aulas, tudo, e aí a gente fica mais atarefado, envolvido com o evento. Aí a gente chegou antes. Vamos pra balada. Chegou pra balada, olha, foi uma das últimas vezes, Ed, na minha vida, que eu tomei um porre assim que eu pensei que pra nunca mais na minha vida. E aí a gente foi pra balada, eu tomei um porre. Ó, eu não concordo com as pessoas que falam que eu bebi e não lembro de nada. Só que eu tenho que confessar que dessa vez eu não lembrei de quase nada. E aí, assim, eu me empolguei, eu fiquei doidão na balada, só que eu não fiquei doidão de criar. Só que assim, fiquei muito doido. Aí o Fábio tava lá, a Ju tava lá e falou, não, vamos embora, vamos levar pra casa. Aí, cara, eu vomitei no banco do carro da Ju. Aí chegamos na casa dela. Aí a gente foi sair do carro.
eu tava muito doido. Só que o Fábio também tava, só que eu tava pior que o Fábio. A gente caiu abraçado no chão da porta da casa dela, tudo bêbado. Aí eu quis bêbado limpar o banco do carro e ela, sai daí que você não... Uma doideira. Aí o pior não foi esse. Aí, vamos entrar. Tá bom, vamos entrar. Entramos, tal. Esse foi o pior, esse é tenso. Esse aí que eu conto também, todo mundo... Aí a gente muito doido e tal. Aí vão me colocar pra dormir. Apaguei, deitei, dormi e tal. Aí beleza, não vi mais nada. No outro dia eu acordo. Aí eu acordo assim, eu tô num quarto com o Fábio, né? Ela deixou a gente na casa dela, falou assim, ó, fica aqui nesse quarto, tal, o quarto pra vocês, tal. Aí tô lá com o Fábio e tal. Aí eu acordo. Aí eu acordo com aquela sensação de, nossa senhora, acabei com a minha vida, não sei o que, tal, beleza. Aí eu acordo assim, aí eu olho pra mim, assim, me sinto. Eu levanto o cobertor assim, eu tô todo trocado. Me deram um banho. Aí eu olho pro lado assim, o Fábio do outro lado. Aí eu acordo o Fábio. Aí eu olho pro Fábio e falo assim, Fábio, o Fábio. Aí ele, que é, meu? Aí eu... Aí eu falei assim, você tá rindo, né? Aí eu olhei pra ele assim, falei assim, ô meu, você me deu banho, você me trocou? Aí o Fábio olhou assim e falou assim, não, porra, tá doido? Aí ele vai olhar pra ele, levanta o cobertor assim e fala, e você me deu banho? Ó, a gente não sabe de nada, velho, de nada. Foi doideira. Então, assim, tem muitas histórias, tem muitas. Meu, com o Fábio, cara, a gente viveu muito. Cara, a gente tem uma história. E, ó, a gente morava junto, logo no começo da gente morando junto, marinheiro de primeira viagem. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, acho que tinha uns 2 meses que a gente tava morando junto. Cara, apareceu uma véia, cara, que a gente não sabe dizer até hoje, batendo na porta da nossa casa, só que era apartamento, a gente não sabe, só que a gente não viu ela sumiu, a gente não sabe que diabo que era aquela mulher. Cara, várias histórias. A mulher de branco! Cara, ó, tem história. E se para, ó, a Ingrid fala, ó, você é muito contador de história. Então, assim, se parar, tem história pra contar, velho. Muita, assim, tanto de dança quanto da vida, assim, tipo, doideira, assim, doideira. Muito bom, Por isso que eu falo que eu sou um privilegiado, porque, olha, parece que minha vida é um filme, velho. Muito bom. Pra te avisar, eu anotei aqui, eu vou lembrar disso, a gente vai fazer essa live de cinema e dança. Pode ter certeza. Boa. Vamos fazer. Certeza. E se quiser, eu ainda faço a segunda só de história. Ó, vamos começar com a história. Ó, deixa eu falar. Priscila, você não ouviu nada disso aí, viu? Ó, fica aqui, quem tá na live, ó, essa última história que eu contei, ó, fica aí, tá bom? É, só lá no YouTube, que vai estar tudo lá no YouTube. Relaxa, não tem problema. Tô ferrado. Meu querido, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado por ter aceito. Obrigado por estar dividindo isso um pouquinho com a gente. Tá? Obrigado mesmo. Olha, não tem como agradecer. Tá? A Priscila tá na minha lista. Depois eu tenho que mandar mensagem para ela também. Que ela é outra que vai estar aqui também. Aí, tá? Assim, se pegou. E eu vou assistir, contar a história, viu? Tá indo agora, mas vai contar. O bom do pessoal da live que vai aparecendo, eu falei assim, ó, tu tá na minha lista, tu vai estar aqui também. Eu sei bem, então, sei bem. Meu querido, queria que tu desse as tuas considerações finais, tá? E de novo te agradecer, obrigado por tudo, obrigado por fazer parte desse projeto, de mostrar um pouquinho da tua vida fora da dança, né, que eu acho que isso é uma coisa legal também, porque hoje, isso eu falo em todas as lives, a gente está muito focado na parte técnica, na parte de movimentação, mas a gente esquece, eu acho que o pessoal quer escutar um pouquinho da gente, dar esse momento de risada, descontrair um pouco. Então, muito obrigado. Ed, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, a amizade, né? A sua amizade, que eu tenho a sua amizade. Você sabe que desde a primeira vez que a gente se conheceu, o santo bateu. Eu te considero um cara super do bem. Você é um cara que faz bem pra dança, principalmente para quem tá perto de você. Eu conheço pessoas que conhecem você e que falam muito bem de você. Então eu sei o que eu tô falando.
Então, muito obrigado. Foi um prazer. Como eu disse na live, eu acho que se todas as lives fossem assim, eu teria em vários dias momentos para eu relaxar e descontrair, porque isso é muito positivo. Uma live como essa que você faz com a gente é uma live muito gostosa de fazer. Eu aconselho todo mundo a assistir quando o Ed estiver fazendo live, porque vale muito a pena, é muito gostoso. Você é um cara muito agradável, você é um cara que deixa a gente à vontade. E é um cara que também faz muito bem para dança, é uma referência. Aí, principalmente a galera do Sul, seu trabalho com roda de cassino, sempre gostou. Eu adoro salsa, a Priscila sabe, a gente conversa muito sobre salsa. E então, fico muito feliz de ter a sua amizade e pelo convite. E estamos aí, espero que tudo isso passe logo. Mas, enquanto não passe, eu peço para as pessoas usarem esse momento como reflexão, para a gente mudar algumas coisas na gente, em cada um de nós. Não só que os outros tenham que mudar, todos nós temos algo para melhorar, na é verdade? Isso é verdade. Muito obrigado. Obrigado. Gente, voltamos amanhã no mesmo horário, 5h30, 17h30, para quem não sabe, tá bom? Um beijo grande. Beijo, tchau, gente. Valeu. Ô, Ed, deixa eu tirar um print. Dá um sorriso aí, deixa eu tirar um print. Valeu, querido. Obrigado.